Você já fez um bolo e reparou que o problema estava no fermento? O que é fazer um bolo com fermento errado ou estragado? O que acontece? Ei, acredita que Jesus hoje está falando de fermento? Será que temos usado o fermento dos fariseus? Fermento de Herodes? Vamos juntos nessa meditação que é fundamental para a minha vida e para a tua. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Eu quero te escutar. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Eu quero te escutar. Fala comigo. Amados, o Evangelho hoje está em Marcos, capítulo 8, de 14 a 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar os pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então, Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão? Jesus percebeu e perguntou: por que discutir sobre falta de pão? Ainda não entendeis, nem compreendeis? Mas tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes. Tendo ouvidos, vós não ouvis. Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolheis, cheios de pedaços? Eles responderam: 12. E Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas? Quantos cestos vós recolheis cheios de pedaços? Eles responderam: 7. E Jesus perguntou: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. É tão interessante. Jesus questiona aqueles homens. Esse é um diálogo que para mim chega a ser hilário. Jesus olha o pão, eles tinham apenas um pão, e Jesus faz um alerta: cuidado. Cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. E quando eles escutam aquilo, eles não entendem nada. Eu imagino a cara dos discípulos. Será que ele está falando isso? Que a gente só trouxe um pão. Eu fico pensando, óbvio, um pão para 13 homens dentro do barco. Mas Jesus, ele olha para eles e diz: meu Deus, eu não acredito. Quando é que esses homens vão aprender? É óbvio que eu não estou falando de um pão. Eu olho os milagres que eles já tinham vivido, que eles já tinham experimentado. Jesus precisou relembrar eles. Vocês têm problema? Quantos cestos vocês recolheram depois do milagre? Pelo amor de Deus, recolheram 7 cestos cheios. No outro, recolheram 12 cestos cheios de pedaços. Eu penso, Jesus deve ter se irritado aqui, ou então deve ter achado hilário, não sei, irônico. Eu fico imaginando essa cena. Vocês têm ouvido e não ouvem, não. Vocês têm olhos e não veem, não. Vocês não estão compreendendo as coisas? O que Jesus queria dizer? Tomai cuidado com o fermento de Herodes. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus. E era isso mesmo que Jesus tinha que alertar, como precisa alertar a nós. Amados, tem muita gente que está na igreja e ainda não entendeu. Tem muita gente que está lendo a palavra, mas ainda não entendeu.
Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. E era exatamente isso que Jesus estava alertando a eles. Vocês não estão entendendo? Toma cuidado, porque os fariseus, eles estão ali. Eles conhecem a palavra. Eles conhecem as leis. Mas o que tem feito? Cuidado com a dureza do coração. Cuidado com a insensibilidade. Cuidado, meu filho, minha filha, porque a pior coisa que tem é você fazer um bolo, botar um fermento, ficar horas ali esperando e quando você abre o forno, cadê? Está lá murcho, está lá solado. Tem muita gente na igreja solado, murcho, que fica lá tantas horas na igreja, tantas horas em retiro, e aí quando você tira do forno, cadê? Esperando que aquela pessoa dê um belo sabor, uma bela alegria, que te traga um alimento. E o que a pessoa traz para você? Nada. É frustrante quando a gente, por exemplo, vai conversar com uma pessoa que é de comunhão diária. E o que a pessoa tem para te dar? Nada. Reclamação, murmuração, a mesma coisa que qualquer um que está vivendo aí. Para quem vive da palavra, para quem se alimenta, para quem comunga, para quem se arrepende, para quem tem absolvição, confissão, eu não posso dar o mesmo alimento que um outro que não está em contato direto com Cristo. Não pode ser, meu filho, não queira ser esse bolo sem graça. Cuidado com o fermento que você tem utilizado. Cuidado. O Senhor está alertando, cuidado para não estar tanto dentro da igreja e tão fixado em leis, em normas, pessoas rígidas, pessoas inflexíveis, que esquecem que um cuidado, o carinho, a atenção é mais importante. Como aquele bom samaritano que passou e teve atenção com aquele que estava na rua, enquanto tantos outros que estavam indo para a igreja passaram direto. O que vale estar na igreja ou ter um coração convertido? O que vale estar dentro de uma comunidade, mas ter as mesmas atitudes? Eu questiono pessoas que ainda dentro da igreja, dentro de uma comunidade, sacerdotes religiosos, com posturas mundanas, iguais a qualquer um lá fora, que mentem, que não prestam atenção no outro, que não se convertem, que são vitimistas da própria história, que não têm algo a mais para te iluminar. Como eu rezo, por exemplo, por sacerdotes, que você vai à missa e você sai da missa sem estar com nada de diferente. Apenas a Eucaristia, graças a Deus, e a palavra, mas uma homilia que não te completa, que não te acrescenta. Precisamos olhar para nós e dizer, eu não quero que uma pessoa encontre-se comigo e saia do mesmo jeito que ela se encontrou. Eu não quero que uma pessoa converse comigo, venha na minha casa, na minha comunidade, escute uma palestra minha e saia do mesmo jeito como ela chegou. Esteja atento, meu filho, minha filha, à sua postura. As pessoas que se encontram com você, meu filho, precisam sair diferente. Quem se encontrar com você hoje precisa se sentir acolhido, olhado, olha nos olhos, percebe o que tem no coração do outro. Acolhe, abraça, conversa com um tempo de qualidade. Não converse olhando para o lado, olhando para um telefone sem prestar atenção. Dê atenção às pessoas que você encontrar hoje, as pessoas da sua casa, da sua família, aquelas que te ligarem. Dê atenção, faça diferença, seja diferença aonde você está. Cuidado para não estar exigindo que as pessoas só olhem para você como uma pessoa que está andando sempre exigindo atenção, como se não tivesse um Deus que sacia as nossas necessidades. Você tem Deus para saciar as suas necessidades. Não ande como um ser ambulante que fica sempre exigindo, como uma pessoa carente que sempre está exigindo o amor, a atenção e a necessidade dos outros. Cuidado com o fermento
que você tem utilizado no teu bolo? Será que você é um bolo saboroso ou é um bolo solado? Que Deus nos dê hoje a graça de pensar. Será que se eu estivesse nessa barca, o que Jesus estaria dizendo para mim? Diretamente para mim. O que é que Ele estaria chamando a atenção? Pergunte para o Senhor hoje: Senhor, o que é que o Senhor está dizendo diretamente para mim? Qual é a atitude minha, Senhor, que não te agrada? Qual é a minha postura hoje que ainda não está sendo esse bolo saboroso? O que é que eu, Senhor, preciso correr para mudar? Porque sim, eu te conheço e te amo. Porque sim, eu estou contigo, eu medito a tua palavra. Eu não aceito, Senhor, ser uma pessoa como outra qualquer, como se não te conhecesse, como se não te amasse, como se não tivesse vivido tantos milagres. Eu vi milagres, eu toquei milagres. Faça com que as pessoas que se encontrarem contigo façam essa experiência. Amado, compartilhe essa palavra porque é forte. A palavra de hoje é forte, precisa inquietar aqueles que estão na igreja. Se você conhece uma pessoa que é cristã, envie esse vídeo para ela e pergunte qual é o fermento que você tem usado. Coragem, que Deus nos dê a sua graça. Dê o seu like, compartilha. Olha, se você está inscrito aqui no nosso canal, se inscreve. Deixa Deus ir mudando o teu coração com essa palavra diária. Traça sobre você o sinal da vitória em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe.